Eu vou fazer aqui um exercício de matemática, né, para o pessoalzinho aí do Objetivo, que vai fazer uma provinha. Então vamos lá, começar. Dados os conjuntos A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e o conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, represente as relações pelos pares ordenados R1, né? X e Y, que é o par ordenado, pertence ao produto cartesiano AB, tal que o Y é igual a X mais 1. Bem, primeiro vamos falar sobre essa relação. Y é igual a X mais 1 é uma função do primeiro grau, tá? Lembrando que o X é uma variável independente, ou seja, ele é o domínio da função, ele não depende de ninguém. E o Y é a variável dependente, ou seja, o Y depende de X. É por isso que os professores, né, sempre vão fazer aquela tabelinha, né, para vocês poderem fazer depois o gráfico. Então, por exemplo, os valores de A, eles são do domínio, e os valores de B são do contradomínio. Então a gente vai pegar os valores de A e colocar em X. Também essa função, ela é escrita assim, ó, f de x é igual a x mais 1. Ou seja, quando a gente substituir os valores de A ali, eu vou estar colocando, por exemplo, menos 4. Então eu vou calcular o f de menos 4. Na hora que eu calcular o f de menos 4, eu vou colocar então menos 4 mais 1. Então f de menos 4 está dando menos 3. Eu vou calcular o f de menos 2. Ou seja, qual o valor de y quando x for menos 2. Então, menos 2 mais 1, que é a função, vai dar menos 1. Então, menos 2 vai dar menos 1. Vou colocar o menos 1, então, f de menos 1. Aí, olha só o que vai acontecer. Menos 1 mais 1 vai dar 0. E esse 0, ele é importante. Tá? Toda vez que o y der 0, ele é a raiz. Ou seja, é aquele que quando a gente fizer um gráfico, ele vai ser o ponto que cruza, né, o eixo X. Então falta agora o f de 0. Então quando o f de 0 for calculado, aqui vai ser 0 mais 1. Esse ponto também é importante. Tá? E eu também vou colocar, vou circular ele, ou seja, esse é o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. E aí, vamos fazer de cabeça agora o resto. Se eu colocar 1 aqui no X, vai ser 1 mais 1, vai dar 2. Opa! Então, vai dar 2. Se eu colocar o 2, 2 mais 1, vai dar 3. E se eu colocar o 3, vai dar 4. Bem, se eu tiver que fazer um gráfico, esse gráfico vai ser fácil da gente representar ele. É só você então pegar uma folha, no caso com vocês, quadriculada. Então nós vamos fazer aqui primeiramente os eixos x e y. O eixo x e o eixo y são respectivamente, então, tá aqui, eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. Então ele mandou representar isso aí, já está representado, eu só vou fazer os pontos aqui para a gente fazer o gráfico. Vamos colocar lá. Vou colocar o ponto até em vermelho. Vamos lá em roxo, pronto. Menos 1 e 0. O que quer dizer isso aqui? Então vamos supor que isso aqui é menos 1. Então esse é um ponto que eu vou colocar. 0 e 1. Esse é outro ponto. Menos 2 e menos 1, ou seja, menos 2 e menos 1 está aqui. Ó. Menos 4 e menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 3. Está aqui. 1 e 2. 1 e 2. Está aqui. 2 e 3, então 2 e 3. Se vocês forem reparando, já está formando aqui uma reta. Tá? 3 e 4. Então 3 e 4 está aqui.
E formou uma reta. Agora eu vou simplesmente ligar essa reta, vou continuar colocando ela aqui. Vou pegar este ponto inicial e vou cruzar com os outros, com os demais. Se vocês olharem, todos os pontos que a gente havia feito estão contidos nessa reta, tá? Ou seja, esse aqui é o gráfico dessa função, dessa relação de A e B, baseado nessa fórmula, né, que ele deu aqui, y igual a x mais 1. Então, exercício 1, todo feito. Lembrando que este ponto aqui, ó, vou colocar em vermelho, quando vocês calculam que uma função é igual a zero, é o ponto de raiz. Tá? E em verde, como eu tinha colocado ali, é quando o gráfico cruza o eixo y. Então vamos para o próximo. Bem, aqui nós temos aí uma função do primeiro grau, x mais 1, e ele pede que a gente calcule simplesmente a imagem, né? Então f de zero é só você colocar o zero no lugar do x. Então você vai colocar o zero aqui, onde tiver x você coloca zero. Então tá aí, ó, 0 mais 1, 1. Então o f de zero é 1. O f de menos 5 é só você colocar onde tiver x, coloca o menos 5. Então vai ficar menos 5 mais 1. Reparem que essa função é basicamente a mesma aqui, ó, tá? É a mesma função. Então vamos fazer de cabeça, né? Só estou colocando os dois primeiros exemplos, mas eu já tinha feito no exercício anterior. Então isso aqui vai dar menos 4. Bem, o f de 6 vai dar 7, que é 6 mais 1. 3 vai dar 4, que é 4, 3 mais 1. O meio é 1,5, porque é meio mais 1, tá bom? Então, próximo exercício. Uma função polinomial do primeiro grau é definida por 10x menos 3. Qual é a imagem do número meio para essa função? Então, dá uma olhada. Se ele pede a imagem sempre é aqui que vocês vão ter que colocar. Ó. A imagem sempre é aqui, ó. E aí, onde tiver x, você coloca meio. Então, vai ser 10 vezes meio menos 3. Primeiro, vocês vão fazer a multiplicação, ok? Ou seja, 10 vezes meio é 5. E por último, a subtração, ou seja, a imagem do meio vai dar 2, ok? Então tá aí. O próximo, uma pessoa pesando atualmente 70 kg deseja voltar ao peso normal de 56. Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento de exatamente 200 gramas por semana, ou seja, 200 gramas é 0,2 kg por semana, ok? Ou seja, ele já está te dando uma função aí. Toda função ela obedece a essa regra aqui, ó, y é igual a x mais b, função do primeiro grau. Ou seja, ela tem já os 70 por semana, mas ela vai perder, ela vai emagrecer 0,2 x. Vamos colocar x aqui, mas o x seria o t. Essa pessoa quer voltar a 56 kg, ou seja, eu vou colocar o 56 desse lado. Ela está perdendo, então é negativo, menos 0,2 x mais 70. Então agora a gente vai pegar o 0,2 mudar de lado e o 56 mudar de lado. O 0,2 vem para cá positivo. O 70 permanece porque ele não mudou de lado. O 56 vem negativo. Continuando. Isso aqui vai dar 0,2 x igual 56 para 70, 14. Ok? Então tá aqui, ó. 70 menos 56 vai dar 14. Aí o x permanece, o 0,2 está multiplicando esse x. Então ele vai dividindo. Bem, para eu saber, eu vou multiplicar essa fração por 10, em cima e embaixo.
Assim eu fico sem a vírgula lá embaixo. Então vai ficar 140 dividido por 2, o que dá a alternativa D, que é 70 semanas. Eu vou falar um pouco da equação do segundo grau, muito rapidamente. Então, a equação do segundo grau, ela vai ter 3 números, tá? O A, B e o C. O A, o B e o C, eu tenho que saber que o A sempre vai estar perto do x ao quadrado. O B sempre perto do x. E o C é chamado de termo independente, ou seja, ele não depende de x. A função do segundo grau, ela vai ser resolvida basicamente por Bhaskara, ou seja, onde você faz lá o delta, né, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. E ainda tem o vértice, ou seja, o x-vértice, se você resolveu a Bhaskara, ele é a média aritmética das raízes, mas ele tem uma fórmula, caso você não use esse conceito, é menos b sobre 2 vezes a. E o y-vértice, ele é menos delta sobre 4 vezes o a. Bem, eu vou colocar um exemplo aqui de uma função do segundo grau, bem conhecida, com certeza vocês já resolveram. X² menos 5x mais 6. Tá, essa é a equação do segundo grau, ela vai dar 2 e 3, a raiz. Eu vou colocar aqui, vou usar um programinha e vou colocar a equação. Então é x elevado ao quadrado menos 5x mais 6. Então tá aqui, ó. Ele vai me colocar todas as coordenadas desse gráfico. Tá aqui, ó, 5x² menos 5x mais 6. Esse gráfico, como eu disse, ele ia cruzar entre o 2 e 3. O 6, que é esse termo independente, vai estar aqui em cima, cruzando o gráfico. A forma fatorada da equação do segundo grau é essa, que as raízes são 2 e 3, tá? Tá aqui, raízes 2 e 3. O discriminante dá 1, se você fizer a conta, vamos ver se é verdade. B², então x² é 25, menos 4, vezes a, vezes c, que é 6. Então isso aqui dá 25, menos 24, ou seja, realmente o discriminante, que é o nome do delta é o nome da letra grega, mas para matemática ele é o discriminante, tá? Tá aqui, ó. Aqui tá em inglês, tá certinho. O delta é 1. Se você fizer o y-vértice, ele vai te dar a imagem. Então, só para vocês terem uma base, ó, o x-vértice, lembra que eu falei que ele é a média aritmética das raízes? Então, se você pegar o 2 e o 3 somar, vai dar 5. Dividido por 2 vai dar 2,5. E se você fizer o y-vértice, menos delta, ou seja, delta é 1. E 4 vezes a, 4 vezes 1, ou seja, está aqui, ó, menos 1/4. E esse gráfico, ele, como vocês viram o jeitão dele, tá aqui, o esboço dele, ó, tá? Ele faz isso. Essa parte aqui é o 6, essa é o 2, essa é o 3. Aqui é o 2,5, que seria o x-vértice, e menos 1/4 é o y-vértice. A partir desse ponto do y-vértice, esse gráfico só existe na parte superior. Ele só vai existir aqui, ó. Por isso que ele coloca que a imagem, o y é maior ou igual a menos 1/4. O resto aqui, vocês do nono ano não sabem o que é, porque é matemática de nível superior. Então esquece essa parte, tá bom? Esquece tudo essa parte aqui. Isso aqui só um dia vocês vão aprender. Então tá aqui uma explicação básica da função do segundo grau. E lembrando que o aluno ainda tem que saber que quando o A
é positivo, ou seja, maior que zero, o gráfico vai ter esse jeitão aqui. Quando o A for negativo, o gráfico vai ter esse jeitão aqui. Quando o delta for maior que zero, o gráfico encosta 2 vezes. Quando o delta der igual a zero, o gráfico encosta uma vez só. Quando o delta é menor que zero, ele não encosta. Tá? Ou seja, não é uma função que tenha raiz, mas é uma função que tem gráfico. Tá? Então, espero que dê para ajudar aí na prova de vocês. Lógico que tem bem mais coisa, mas se alguém quiser, a gente pode depois conversar e aí ver algumas aulas, porque eu faço um acompanhamento escolar, onde eu pego diretamente da apostila, do objetivo, do ângulo, do etapa ou do poliedro, e a gente prepara o aluno baseado no próprio material que ele tem, ok? Então fiquem com Deus aí e até a próxima.